Hoje é com a Sara Silva. Olá, Sara. Olá. E hoje veio-nos falar de dores no calcanhar. Primeiro, o que é que define assim uma dor no calcanhar para quem não faz ideia? Sim, é verdade. Portanto, dor no calcanhar pode ser muita coisa, não é? Portanto, nós vamos aqui afunilar um bocadinho numa das lesões, das patologias mais comuns que nos surge na Fisiotorres. E a dor no calcanhar pode surgir de várias coisas, não é? Seja por trauma, seja por sobrecargas às vezes de determinados tendões ou músculos, mas vamos centralizar-nos hoje aqui numa das patologias mais comuns que as pessoas nos falam muito, que é o esporão do calcânio, ou a fasciite plantar, e vamos desmistificar um bocadinho o que é isto. Vamos começar por perceber exatamente o que é esse esporão no calcânio, que parece assim um nome um bocadinho assustador, Sara. Mas é fácil agora de explicar para as pessoas também nos perceberem. Efetivamente as pessoas muitas vezes surgem na Fisiotorres e remetem a esta dor no calcanhar, que é uma dor normalmente associada a esta lesão da fasciite plantar, do esporão do calcânio. É uma dor que normalmente surge nos primeiros passos do dia, quando a pessoa acorda e coloca o pé no chão, aparece essa dor, que normalmente elas dizem, pois eu dou 2 ou 3 passos e a dor vai aliviando. E normalmente é uma dor que tende a aliviar com os teus primeiros passos matinais, mas depois começa a aliviar com a carga e o movimento que é imposto. Desmistificando um bocadinho o que é isto então do esporão do calcânio. Nós sabemos que debaixo do nosso pé nós temos uma estrutura muito importante que se chama a fáscia plantar, okay? Tem assim um nome também estranho, que é no fundo uma aponevrose, é um tecido mais rígido, que nos permite no fundo ter o quê? Aquele arco do lado de dentro do nosso pé, não é? Que dá aquela curvatura. E por vários fatores, nomeadamente se passamos muito tempo na posição de pé, ou se muitas vezes, por exemplo, usamos algum sapato mais inadequado, por exemplo, às vezes as pessoas falam muito das botas de biqueira de aço, que é um sapato normalmente menos confortável. Muito duro também, sim. Muito duro. Pouco maleável. Exatamente. Ou passam muito tempo em pé, ou calçado é inadequado, ou por questões também de obesidade, ou questões também ao nível do diabetes, ou às vezes esportes que exigem muito movimento do pé e muitas estruturas ali em redor. Acabamos por quê? Por esticar um bocadinho essa faixa de forma repetitiva, não é? Quando nós estamos na posição de pé, ela é obrigada a esticar, porque ela vai desde a base dos dedos do pé até à base do calcanhar, ok? E normalmente por essa repetição acaba por haver aqui no fundo um bocadinho estica e encolhe, estica e encolhe. E normalmente se essa faixa tiver mais tensa, ou também os próprios músculos da parte de trás da perna, nomeadamente os gêmeos, ou o músculo ciliar, ou o próprio tendão de Aquiles, pela repetição começa a haver o quê na base do calcanhar? Pequenas roturas, micro-roturas, no fundo desenvolvem o quê? Um processo inflamatório. E ao inflamar é que depois se dá esse esporão. O nosso corpo é muito inteligente, porque ele faz assim, ok, está aqui um processo inflamatório, estão aqui pequenas roturas destas fibras. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tapar a ferida, não é? Portanto, aquilo que ele faz, no fundo, é produzir tecido, que é um tecido mais rígido, um tecido ósseo, digamos assim, menos móvel. Só que ele tem 2 problemas, que é, ele é inteligente e tapa aquela ferida, aquele buraco, não é? E ele produz novas fibras, mas produz de forma desorganizada e em excesso. E então começa a acumular, no fundo, um bocadinho aquele tecido menos rígido e começa a formar, então, o famoso esporão do calcânio. E leva-nos o quê? Então, essa inflamação da faixa, por esses movimentos repetitivos, e normalmente é aquilo que estávamos há bocadinho a falar, que muitas vezes as pessoas até nunca tiveram dor no calcanhar e têm um esporão do calcânio. Não quer dizer que por ter um esporão que vão ter sempre dor. Está sempre associado a uma inflamação. Exatamente. Portanto, okay. Muitas vezes as pessoas dizem, tenho um esporão e venho aqui por causa disso. Ok, mas se calhar efetivamente é a inflamação daquele tecido, né, pela sobrecarga, por as diversas causas que nós já falámos, que ocorrem estas pequenas rupturas e o nosso corpo, no fundo, vai tentando ali colmatar isto, não é? Formando novo tecido, mas de forma um tecido por cima um do outro, não é? Sobreposto, e acaba por criar aquele uma tentativa um bocadinho desorganizada. Mas no fundo é para tentar nos resolver nesse sentido. Exato. Sara, então e como é que podemos curar este esporão no calcânio? Exatamente. Muitas vezes nós tentamos de forma conservadora, ou seja, através da fisioterapia, nomeadamente às vezes as pessoas também fazem gelo, às vezes com uma garrafinha de água congelada, também colocam no pé, ou às vezes até associam a medicação, mas a fisioterapia de uma forma inicial, no fundo, se formos ver
em termos de numa tabela, numa pirâmide, não é? Em termos de base, nós temos a medicação, mas temos depois a fisioterapia a nível da aplicação dos ultrassons, dos lasers, da massagem, dos alongamentos, e tentamos muitas vezes conseguimos resolver a situação e a pessoa entra na sua função normal do dia a dia. Quando a parte convencional da fisioterapia pode não estar a resultar, há também uma aplicação de um aparelho que é as ondas de choque. Normalmente isto também nós sim temos é uma novidade, não é? Que exatamente, ou seja, as ondas de choque é um aparelho muito particular e que normalmente nestes casos, uma taxa de sucesso muito superior, muitas vezes até à parte convencional, que demora mais tempo. E nós associamos também as ondas de choque com a parte da massagem, com o plano dos alongamentos também, com o gelo, com todo o ensino que a pessoa faz em casa, e que, por norma, resolve grande parte das situações, não é? Em último caso, nós temos só a vertente cirúrgica, mas normalmente é quando já todas as anteriores falham, mas por norma é esta questão que há a cirurgia, mas depois volta sempre a crescer aquele tal esporão, porque a causa verdadeira é a inflamação daquele tecido. Exato, era o que eu te ia perguntar, Sara. Se resolvermos a inflamação, o esporão irá desaparecer por si? Ou ainda precisa de alguma atenção? É assim, às vezes ele pode lá manter, não é? Pois nós, através neste caso com as ondas de choque, então é mesmo muito importante, porque aquilo que as ondas de choque fazem eu costumo dizer que funciona como se fosse um martelo pneumático pequenino, em que se dá ali algumas ondas vibratórias naquela zona de dor, ok? E que faz no fundo o quê? Criar uma inflamação para chamar todas as células regeneradoras e cicatrizantes, não é? Para, no fundo, dar vida àquele tecido, não é? Que foi formado para tentar tapar uma ferida, mas que é um tecido mais rígido e que está pouco vascularizado, não é? Pouco rico em sangue e que tem pouca mobilidade. E isto ocorre também muitas vezes, que eu há bocadinho esqueci-me também de acrescentar, e que acontece muito por encurtamentos dos músculos da perna, nomeadamente o músculo dos gêmeos, o ciliar ou o próprio tendão de Aquiles, porque o esporão também pode surgir não na base do calcâneo, mas também junto na parte superior, quando damos a continuidade para a perna, junto ao tendão de Aquiles, e aí também podemos utilizar a parte da fisioterapia, as ondas de choque, mas normalmente com as ondas de choque é uma coisa que funciona bastante bem, que tem benefícios mesmo muito positivos na recuperação destes casos. E normalmente é uma coisa chata, demora algum tempo. Mas... Sim, parece assustadora, mas não dói nada. Dói? Não dói. Olha, é desconfortável. As pessoas às vezes vêm com algum medo em relação a isto, porque normalmente há a vertente médica, ortopedistas dizem assim, olha, você agora é importante fazer se calhar 5 sessões de ondas de choque, ou 7 sessões, ou 8 sessões. Ui, fica logo tudo em sentido. E o médico diz, aquilo vai doer muito. Pela minha experiência e pela experiência dos meus colegas, isto tem um sim ou não, ou seja, efetivamente porque a fascite plantar, não é? A inflamação desta faixa, dependendo do tempo em que ela surge, se é uma coisa mais aguda, não é? Mais recente ou mais crónica, também vai ter o seu determinado comportamento de sintomas. Ou se a pessoa efetivamente passa muito tempo em pé, não é? E que não tem outra possibilidade, tem que efetivamente... Ou se é mais sensível também. Exatamente, mais sensível. Claro que se estiver naquela fase muito aguda, com muitos sinais inflamatórios, não é? Porque há a tendência de dói ali e nós não devemos massacrar aquela zona, ok? E identificar bem os pontos em que está a verdadeira dor, não é? E tentar resolver. Nos casos em que nós temos uma situação muito agudizada com edema, com inchaço, não é? E que está muito doloroso, se nós formos aplicar as ondas de choque, se calhar efetivamente pode dar um bocadinho de dor na fase inicial. Se for uma coisa já com o passar do tempo em que já vai doendo, mas cada vez menos, só surge ali em determinadas situações, se calhar já é mais simpática a nível de dor. Mas isto, cada caso é um caso e temos sempre a avaliar. E, no fundo, a aplicação das ondas de choque também é consoante também a tolerância da pessoa, não é? E nós vamos progredindo a frequência, os valores e os parâmetros do próprio aparelho.